Olá pessoal, para você que é profissional de contabilidade, para você que é contador, que trabalha no RH e no DP das empresas, vai mais uma vez o meu recado que você precisa estar atento, olha, olha lá, hein, ao que está acontecendo a respeito do processo trabalhista. Você precisa ficar muito melhor atualizado para você notar quando é que você precisa lançar determinadas situações que muitas delas não são intuitivas e não são óbvias. Por exemplo, vamos supor que você tem determinados contratos antigos. Às vezes uma determinada sentença judicial, ela pode levar um bom tempo para poder sair e nisso você vai verificar que existem algumas questões que envolvem o lançamento do período da sentença. E você precisa ficar atento para lançar corretamente o período da sentença ao invés do período laboral. Porque você vai notar que é o lançamento do período da sentença, ou seja, o que é que foi discutido na justiça. Se o contrato tem menos de 5 anos, provavelmente uma coisa vai coincidir com a outra. Mas se é um contrato bem antigo, fica atento para que você informe o período da sentença para que aquilo fique bem consolidado. Esse tipo de informação, a depender da documentação da justiça ou de um determinado acordo, nem sempre fica muito clara e é importante que você saiba da importância de você fazer essa menção correta, porque isso repercute em relação à cobrança e o cômputo dos encargos lá no ambiente do processo trabalhista, que vai remeter para a apuração, seja de INSS, seja de FGTS. É importante que você saiba também que essas questões do marco temporal dessa sentença, você muito bem intuitivamente sabe que aquela sentença ela vai abranger aquele período e durante aquele período em que o processo está rolando, existe uma determinada questão que suspende aquela questão da prescrição da contagem do prazo para aquela ação. De forma que você precisa ficar atento a esse detalhe, porque se você lançar o período laboral completo e tentar distribuir, naqueles casos que eu falei para vocês que você precisaria, quando você não tem jeito, você precisa distribuir, dar o seu jeito, você precisa saber como distribuir em relação às bases de cálculo de INSS, de FGTS, com as rubricas, com aquelas situações específicas que eu falei para você do auxílio maternidade e algumas outras coisas, mas é importante que você tenha uma noção de que quando você for distribuir, o ideal é que você distribua ao longo do período correto da sentença, sob pena de não fazer com que existam cobranças a maior. Vamos falar agora de uma outra questão. Vamos falar de trabalhadores sem vínculo empregatício. Um trabalhador sem vínculo, ele poderá na justiça obter ou não o reconhecimento daquele vínculo. Como é que se operacionaliza essas questões de um trabalhador sem vínculo que não teve o reconhecimento de vínculo em termos de lançamento de bases de cálculo, mas também em termos dos acertos que você precisaria providenciar lá no ambiente do teu sistema de folha normal, na parte do web geral, para que você entre no S2500. E mais uma vez, nesse caso, como é que isso vai se repercutir se houver uma determinada continuidade? Ele começou como um trabalhador sem vínculo, mas depois tinha sido lançado como um trabalhador com vínculo. Já notou que eu comecei a citar inúmeras situações, cada uma delas tem algum tipo de especificidade e procedimentos específicos para você fazer o lançamento lá no ambiente do processo trabalhista. Toma cuidado, porque você precisaria estar atento a respeito do que você outrora já tinha informado em termos de bases de cálculo, o que é que já existia em termos de recolhimento, mas isso é óbvio. Você muito bem sabe que se já tinha pago o INSS em um determinado formato, aquele valor não precisaria ser pago novamente, só que você precisaria prestar as informações que se complementem e que se entenda que aquele recolhimento trata-se de algo que era de um jeito, mas que agora virou uma outra apuração. Quando nós falamos de trabalhador sem vínculo, vamos falar agora de mudança de categoria.
E quando a gente fala de mudança de categoria, não vá confundir quando o sujeito estava trabalhador sem vínculo que virou trabalhador com vínculo. Não, eu estou falando de uma outra questão, da mudança de categoria. Então vamos supor que um trabalhador, ele era um trabalhador intermitente, ou ele era um trabalhador que estava entrando lá no E-Social como menor aprendiz, mas depois ficou reconhecido de que não era nada daquilo, era um trabalhador geral como qualquer outro, e nessas mudanças, ocasionalmente, você precisaria ter valores a serem pagos de diferenças para aquele trabalhador. Isso vai significar que, em alguns casos, isso vai ser mais ou menos facilitado. Por quê? Porque, a depender da categoria anterior, pode ser que a apropriação dos valores daquela base de cálculo não estejam corretas e você precise fazer um novo envio com aquela nova categoria para que aquilo seja apurado da forma correta. Então, você precisaria estar atento, porque algumas vezes só você fazer a mudança lá no web geral da categoria, às vezes só isso não é suficiente. Existem procedimentos. Então, você nota que às vezes eu estou falando de processo trabalhista, mas eu estou falando também das coisas que se relacionam com o que foi decidido lá naquele acordo judicial, naquela sentença, ou no acordo na comissão de conciliação prévia, núcleo intersindical ou até mesmo no sindicato. Percebeu? É importante que você esteja atento a respeito disso. Agora vamos falar de algumas questões que incidentalmente você poderia se deparar e ficar um pouco perdido. Só que agora eu vou falar um linguajar meu, de Paulo Telino, que não está escrito em canto nenhum, tá? É a minha forma de eu me expressar. Existem algumas situações em que você precisa estabelecer o que eu chamo de um contrato guarda-chuva, que ele vai estar contemplando aqueles contratos que vão estar sendo, por exemplo, unificados. É quando você começa a justificar perante o processo trabalhista para dizer, olha, esses aqui que estão lançados aqui de um jeito, aqui de outro jeito, eles são, na verdade, uma coisa só. Para que você faça uma amarração. Você poderia também se utilizar de um contrato mãe, embora eu prefira um guarda-chuva, porque existem algumas peculiaridades no contrato mãe que eu prefiro utilizar a nomenclatura de contrato guarda-chuva. Mas isso não vá pesquisar não, porque não está em canto nenhum. Isso é um linguajar meu, tá? É só uma forma de eu explicar que vai existir a necessidade de você demandar e de você informar no processo trabalhista, de dizer, olha, se tem dois contratos e um está ativo, um determinado contrato ele precisa sofrer uma alteração para que ele abranja o primeiro. Mas em outros casos, em que os contratos estavam encerrados, vai surgir um quarto contrato para dizer, olha, eu estou declarando que esses contratos aqui, eles se tornaram, eles precisam ser consolidados e interpretados como se fosse um só, no caso da unicidade contratual. Então, é muito importante você saber, nesse caso que eu acabei de dizer para vocês, o que é que vai acontecer se um desses contratos ainda estiver ativo, ou então ele estiver ativo simplesmente por omissão da informação de desligamento, simplesmente porque não era possível ou porque você não providenciou na época. Existem sutilezas de o que é que você precisa fazer, quando é que você precisa agir no que um dia já foi informado e quando você precisaria agir para algo que não tinha sido providenciado naquela época. Isso tudo vai ter reflexo na apuração das bases de cálculo, porque você poderia ficar em dúvida, por exemplo, numa unicidade contratual, se existirem alguns períodos, por exemplo, coincidentes. Falando um português mais claro, você tinha um primeiro contrato que era de janeiro a agosto. O segundo contrato ele foi de junho a dezembro. E você promoveu. Como é que isso vai funcionar? Como é que isso se operacionaliza em termos de apuração de valores em cima das bases de cálculo? Notou? Tem um monte de coisas que você precisa ficar um pouco mais atento. E eu aconselho que você se informe, estude, busque um pouco melhor clarear essas situações. Deixa eu te deixar tranquilo. Eu só estou falando de algumas coisas que elas são muito simples, algumas coisas intuitivas. Boa parte delas você já sabe. É só você trazer um pouco daquele conhecimento que você já tem na hora de você fazer
a transmissão do processo trabalhista. Não vá perder a calma, perder o juízo, porque está achando que esses detalhes que Paulo Tellino falou é uma coisa muito absurda de se aprender. Não! Talvez 95% das coisas que eu falo no curso que eu estou divulgando, você já sabe, é só você ficar atento para algumas especificidades. Só que eu falo de coisas que vocês provavelmente já sabem, mas isso deu 11 horas de conteúdo, tá? É um curso muito teórico e também muito prático. Tem 18 exercícios, de forma que você precisa internalizar esses conceitos para que você, mais uma vez, perceba que não basta você agir intuitivamente para saber localizar o campo. Você tem que saber o que, quando, quanto e como deverá fazer o lançamento lá no processo trabalhista. Foi muito bom estar com vocês e enquanto isso eu sigo contando nuvens.